O Vasco, óbvio, tem que lidar com essa derrota e tá sem técnico, né? E o Vasco tá numa situação cada vez mais complicada. É o lanterna do Campeonato Brasileiro, perdeu aí o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca para o Fluminense, vai tentar reverter agora no fim de semana, mas está em desvantagem. Isso acelera, pressiona ainda mais o Pedrinho na busca pelo novo treinador, porque enquanto tá sonhando ali, o Arthur Jorge, o Galhardo, não sei mais quem, a realidade está se impondo, né? Mais uma derrota. E aí, não é melhor que, Renato, vamos resolver esse negócio logo, não teve a tal da reunião. Como é que tá essa busca por treinador e como é que esses resultados agora aceleram essa busca? Ontem eu fiz analogia, né, dizendo que o Vasco, por mais que, né, contando as moedinhas ali, consegue pegar um Audi, tá sonhando com a Ferrari. E o tempo está passando. A informação que eu tenho é que o Vasco ainda sonha com o Arthur Jorge, por mais que a realidade escancare na frente do Vasco as dificuldades, né? O Arthur Jorge é um cara empregado lá no Al Rayyan, né? Tudo bem que não vive o seu melhor momento, perdeu, acho que ontem, né? No campeonato pode ficar fora de uma vaga para competições continentais, e aí nessa situação que o Vasco sonha que de repente possa ter uma oportunidade de repente o Arthur Jorge não ser desligado lá no clube do Catar e aí ficar livre do mercado. Existe esse sonho, mas o tempo está passando. O Vasco acenou com uma oferta salarial, assim como eu posso dizer, de primeira prateleira do futebol brasileiro, longe, obviamente, do que ele ganha no Al Rayyan, né? Que é coisa de 3 milhões aí de reais por mês. Mas o Vasco ofereceu um salário de primeira prateleira do futebol brasileiro e um contrato de 2 anos. Mas mesmo assim é uma situação muito complicada. O Arthur Jorge, inclusive, já emitiu uma nota oficial dizendo que quer ficar no Al Rayyan e tudo mais. Enquanto isso, o Renato, que foi o outro cara que o Vasco fez contato, buscou saber informações, buscou saber se ele está disposto a voltar a trabalhar e teve, né, como o próprio PVC trouxe, uma resposta positiva de que sim, está disposto a voltar a trabalhar, mas o Vasco está ainda nessas duas frentes, chegou a fazer uma sondagem na situação do Galhardo também, mas já recebeu uma sinalização de que o Galhardo vai ficar um tempo off, mesma situação Leonardo Jardim, os dias estão passando, o Vasco novamente vai ter o Bruno Lazzaroni como interino no jogo de domingo, né, na decisão contra o Fluminense, e o Vasco se encontra na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, assim, isso tem gerado um pouco de angústia para o torcedor vascaíno, que vê a situação delicada já na tabela e a situação do técnico indefinido. Voltando a afirmar, o Vasco não descartou o Renato segue nos planos, mas o Vasco ainda mantém esse sonho vivo do Arthur Jorge, que talvez possa se transformar numa grande frustração Tem e hora perda de tempo. Tem hora que você tem que lidar com a realidade e resolver isso logo, né? Porque olha lá, gente, onde é que o Vasco tá? É o lanterna do Campeonato Brasileiro, tem 1 ponto em 4 jogos, não tem nenhuma vitória, um saldo negativo. Então, precisa acordar no campeonato. E assim, Will, Oi? eu não sei até que ponto, esse banho-maria aí que o Vasco está fazendo pode você voltar contra o próprio Vasco na questão do Renato, né? Assim, só que assim, o técnico do Santos já não caiu. Isso tem a favor do Vasco. A brincadeira que eu ia fazer de novo é que a história que eu digo, eu ouvi, que é a seguinte, né? O Vasco terá 12 dias entre o jogo contra o Fluminense e o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. Acontece que pode dar o azar de ganhar o jogo, né? Do Fluminense. Pode dar o azar de ganhar o jogo do Fluminense e aí tem que jogar a final do estadual contra o Flamengo. Coisa, e, cara, né? E se você pegar a sequência do Vasco agora, no Campeonato Brasileiro, vou falar aqui rapidinho, Vasco e Palmeiras, São Januário, depois sai para pegar o Cruzeiro, depois tem o Clássico com o Fluminense e depois recebe o Grêmio. Essa é a sequência do Lanterna Vasco da Gama.